Senhor, sou irmão Leonardo, professor da Escola Bíblica Dominical da Sala de Varões, aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fama, pastor Gerson Miguel, Regional 31. E nós estamos aqui hoje para estar falando da lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa revista Betel, que vem tratando nesse trimestre do livro de Salmos. E hoje nós vamos falar da lição 3 a respeito do Supremo Bom Pastor. Amém? E antes de dar início a essa revista, a meditação a respeito dessa revista, nós vamos fazer uma oração. Eu convido vocês todos a estar orando conosco. Amém? Soberano Deus e Pai que estás no céu, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para Te pedir que o Senhor venha, Senhor, trazer entendimento e iluminação, Senhor, para as nossas mentes, para que nós possamos, meu Deus, compreender aquilo que o Senhor tem, Senhor, para nós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar todas as pessoas que estão em casa, aqueles que estão, Senhor, cumprindo, meu Pai, esse decreto, essa quarentena. Nós viemos Te pedir, Senhor, desde já, que o Senhor venha, meu Deus, sarar a nossa terra, que o Senhor venha, meu Deus, entrar com provisão, Senhor, na vida de todos nós, que o Senhor venha nos livrar desse mal, que o Senhor venha nos dar força, Senhor, como bom pastor, nos conduzir, Senhor, por este deserto, por essas dificuldades, por este vale da sombra da morte, para nos levar, Senhor, em repouso, a águas tranquilas, a pastos verdejantes. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de iniciar essa lição lendo o Salmo 23, um salmo de Davi, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? O Salmo 23, ele é um dos textos bíblicos mais conhecidos em todo o mundo. Este salmo ele é conhecido tanto pelas pessoas que têm alguma prática de religião, que estão inseridas em alguma religião, que são crentes, como por pessoas também não crentes. O Salmo 23 ele é tão conhecido a ponto de várias pessoas, crentes e não crentes, conseguindo recitá-lo de cor. Muitas pessoas conseguem recitar ele de cor. Só que muitas pessoas não conhecem, não entendem a profundidade do que este salmo vem revelar para nós. Vem revelar a intimidade, vem revelar a comunhão entre Deus e nós, entre o Criador e nós, entre a ovelha e o seu pastor. E é com essa visão que nós vamos tentar explicar hoje um pouco a respeito da grandeza e da importância desse salmo na nossa vida. E quando nós lermos esse salmo, ler este texto bíblico, nós venhamos entender qual a profundidade deste salmo para as nossas vidas e o que Davi quis expressar para conosco, o que ele quis passar para conosco, para que a gente viesse compreender um pouco do Criador, desse pastor que ele tanto se aproximou dele. Amém? Esse salmo, ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 4, que retrata o convívio do pastor e da ovelha. Uma comparação, ele se coloca no lugar de ovelha, como falando com o seu pastor. Se uma ovelha pudesse falar, e ela falando com o seu pastor, e declamando ao seu pastor, assim como nós deveríamos fazer com o nosso Deus, que é o grande sumo pastor das nossas vidas.
No versículo 5 ao versículo 6, ele já mostra Deus como um anfitrião que nos convida a sentar numa mesa e a participar de um banquete. Um anfitrião que ele nos honra e ele nos unge e faz o nosso cálice transbordar diante dele, né? E isso também é uma promessa, né? E ele finaliza este salmo com uma promessa de que habitaria na casa do Senhor por longos dias ou eternamente, né? Uma promessa para aqueles que constroem esse relacionamento de intimidade com Deus. Então, basicamente, este salmo ele é dividido nessas duas partes. Nós vamos nos ater mais à primeira parte, do versículo 1 ao versículo 4, para não sair do foco da lição, que é, né, o supremo e bom pastor. Amém? O tópico 1 da nossa lição, ela vai falar do pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas, de dia conduzindo-as às pastagens, de noite protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, compara-o a um pastor enunciando as suas ações, né? Então, o tópico 1 desta lição, nós vamos ver as ações do pastor, né? Quando Davi se dirige a Deus como seu pastor, ele está dizendo que é totalmente dependente de Deus, que apesar do seu exército, das suas riquezas, da sua força, ele confia em Deus para o guardar e para lhe dar direção, né? Segundo a tradição judaica, esse salmo foi escrito quando Davi estava justamente sendo perseguido pelo inimigo, ele estava cercado pelo inimigo, e ele escreve este salmo diante de um momento de estresse, diante de um momento de perseguição, diante de um momento de insegurança. Mas isso vem nos ensinar que diante desses momentos de perseguição, de insegurança, de dificuldade, a nossa esperança deve estar no Senhor, o único que é capaz de nos dar o livramento, o único que é capaz de nos sustentar, de nos consolar nos momentos de dificuldade. O tópico 1.1 vai dizer: descanso nos momentos de perigo, né? O pastor, uma das ações do pastor é nos trazer descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Esse primeiro tópico 1.1, essa primeira parte que foi lida, ela vai nos falar de relacionamento, né? Ele menciona a existência do mercenário, a diferença entre o pastor e o mercenário. O mercenário ele é tão somente um assalariado, uma pessoa que trabalha pelo seu salário. Ele não trabalha por prazer, ele não tem amor naquilo que faz. Ele faz aquilo por causa do soldo, do salário que ele vai receber no final do dia ou no final do mês, dependendo da situação. Então, essa é a condição do mercenário. Quem era o mercenário naquela época? O mercenário era uma pessoa que era contratada pelo pastor ou pelo dono do rebanho a ficar com esse rebanho, enquanto o pastor, por algum motivo de força maior, não podia estar com o rebanho. Então se contratava esse mercenário. Mas o mercenário, ele só estava com a ovelha, ele só estava naquele momento ali por causa do salário. Ele não era aquela pessoa que era dedicada como pastor, que tinha um chamado de pastoreio. Ele não era essa pessoa. Isso nos mostra também um ponto importante que nós vamos falar logo mais, a respeito de algumas características
do pastor em relação à ovelha, né? E uma dessas características é a questão do relacionamento. Quando ele menciona a respeito do mercenário que só trabalha por causa do dinheiro, que está apacentando aquelas ovelhas momentaneamente por causa do dinheiro, ele está dizendo que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele não é como um mercenário. A nossa relação com o Senhor Deus não é uma relação de obrigações e benefícios. Nós não temos que cumprir obrigações para receber algum benefício de Deus. O benefício maior que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez, que foi oferecer o seu sacrifício, o seu Filho na cruz do Calvário, que foi nos resgatar do mal, nos resgatar do pecado. Então, esse é o benefício maior. Em um dos salmos, Davi ele vai falar que te darei, Senhor, por todos os benefícios que tem me feito. Então isso revela que Davi ele tinha consciência de que a relação dele com Deus não era uma relação de trocas, não era uma relação de barganha. E essa mesma consciência que nós devemos ter. Tudo aquilo que Deus te dá, que aquilo que Deus me dá, não é porque eu mereça, não é porque eu faço algo bom para Deus e recebo algo em troca. Não, mas é por causa da graça e misericórdia de Deus. Aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas é único e exclusivamente por causa do amor dele, por causa daquilo que ele é em essência. Amém? Nesse sentido, Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Em diversos textos bíblicos podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Davi, ao falar de verdade, de verdes pastos, ressalta que o seu pastor, além da proteção, revigora as forças. Assim aprendemos, os perigos são reais. O nosso pastor nos faz repousar em segurança. O nosso pastor nos fortalece. O interessante é que quando ele fala que os perigos são reais, a gente vê no final do versículo 4, quando o salmista Davi, o rei Davi, ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele não fala de livramento, ele fala de consolo. Só é consolado aquelas pessoas que sofreram alguma coisa. Então isso não exime a nós quando a gente tem o Senhor Deus como nosso pastor. Isso não nos exime de passar por dificuldades, de passar por tribulações, mas nós temos que ter a firme convicção de que nós seremos consolados, que Deus vai nos consolar, que Deus vai nos guardar e que Ele vai estar conosco diante dessa prova, diante da dificuldade. E um ponto muito importante também que o nosso comentarista da revista ele ressalta é a respeito de uma pregação, de uma exposição que foi feita por um grande pregador da Europa, Charles Spurgeon, que ele fez uma análise do Salmo 23 e ele diz o seguinte: a posição do Salmo 23 ela é digna de nota. Quando ele diz isso, ele está dizendo em relação à posição em que ele está inserido na Bíblia, E ele fala, ele vem depois do Salmo 22, que é peculiarmente o Salmo da cruz. Só depois de lermos, Deus meu, por que me desamparaste, que chegamos a o Senhor é o meu pastor. Temos que conhecer por experiência o valor do sangue derramado e ver a espada levantada contra o pastor, antes que verdadeiramente reconheçamos a doçura do cuidado do bom pastor. Então, esse pregador, Charles Spurgeon, ele fez uma observação muito grande, uma observação muito profunda a respeito da organização dos livros da Bíblia. Com certeza, esta organização, este local de posição, onde está inserido o Salmo 23 em relação ao Salmo 22, isso aí foi organizado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o que revela, nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando do tópico 1 das ações do pastor para conosco. E o que revela essa questão do Salmo 23 está logo após o Salmo 22, e o Salmo 22 ser o salmo que relata a crucificação de Cristo. O Salmo 22 ele é um salmo messiânico que nós lemos ele e percebemos toda a situação da crucificação de Cristo
inserido nesse salmo. Toda a história da crucificação está inserida no Salmo 22. E o que ele está dizendo? Está dizendo a respeito, nós estamos falando de comunhão e intimidade. Então, nós só vamos conseguir ter essa comunhão com o nosso Deus, com o nosso pastor, nós só vamos reconhecer o valor e a grandeza, o cuidado do nosso pastor, quando nós entendermos a obra que foi feita na cruz do Calvário, o sacrifício, a oferta que Deus fez por nós ali na cruz do Calvário. Então o mistério de nós aproximarmos de Deus, o grande mistério de nós nos rendermos a Deus e termos comunhão com Ele, é nós reconhecermos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso sumo pastor. Amém? O tópico 1.2 vai falar de refrigério para a alma atribulada. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Os externos afetam o nosso corpo e os internos nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Então, quando o salmista ele diz refrigera a minha alma, ele está dizendo que o pastor ele supre todas as nossas necessidades. Nós vimos no primeiro tópico o pastor suprindo as necessidades físicas das ovelhas, levando a águas tranquilas, levando a pastos verdejando, saciando a fome física, saciando as dores, levando para lugares de descanso. E é isso que o nosso Deus faz conosco, para conosco. Ele cuida de nós, Ele nos propõe o pão de cada dia, mas também Deus ele não cuida somente do externo, Ele cuida principalmente do interno, daquilo que está dentro de nós, da nossa alma. Quantas pessoas que passam por traumas físicos, por sequestros, por decepções, por acidentes, por atentados, e elas não conseguem superar essa dor, vivem atribuladas, vivem com ansiedade, com crises de ansiedade, com pânico, com síndrome do pânico, com medo, E quando a palavra de Deus ela deixa bem clara, no Salmo 23, que Ele refrigera a nossa alma, se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, se nós lançarmos as nossas ansiedades ao Senhor, Ele cuidará de nós, Ele vai trazer refrigério para a nossa alma. Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência de ações com a alma atribulada? Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto. E por isso devemos descansar nele. O pastor Israel Maia escreveu em sua oração sacerdotal: Jesus mostra que o ser humano habita no mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que os livrasse do mal. A palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Aquilo que nós já falamos, que o Senhor ele não vela só pelo nosso corpo físico, Ele não nos livra somente dos nossos problemas externos, mas Ele nos livra também dos nossos problemas internos, daquilo que está dentro da nossa alma, daquilo que está dentro da nossa mente, do nosso entendimento, daquilo que nos faz nos separar, criar distâncias uns dos outros. O Senhor Deus, Ele é três em um só, Ele é uma eterna comunhão de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros, que nós nos relacionemos uns com os outros. E muitas vezes esses problemas internos, esses problemas na alma, essas crises na alma, elas nos afastam do convívio social.
Se você que está em casa, às vezes está passando por problemas de ansiedade, que está passando por problemas de depressão, né? Que você possa entregar o seu caminho ao Senhor, que você possa se relacionar, contatar com pessoas que têm uma certa intimidade com Deus, que pode fazer uma oração por você, que pode conversar com você e te dar bons conselhos para que você entregue a sua vida ao Senhor, para que você confie no Senhor, assim como Davi fazia, assim como Davi se colocava diante de Deus, para que você possa sair desse local onde você está. Né? Tem uma frase que diz que quando a gente está em caminho errado, dar um passo para trás é progresso. Então, às vezes, a gente tem que analisar esse momento agora que a gente está em quarentena, está trancado dentro das nossas casas, é um momento de pensar, é um momento de introspecção, da gente refletir sobre as nossas vidas, o que nós estamos fazendo da nossa vida, para que caminho nós estamos andando, e pontuar se nossos caminhos eles estão de acordo com a palavra de Deus, ou se eles são caminhos que são conformados por esse mundo que aí está. O Senhor ele nos convida a andar por veredas justas, né? O Salmo vai falar que Ele nos conduz à vereda da justiça por amor do Seu nome. Então nós que servimos a Deus, nós temos que zelar pelo nome, né? O que Deus ele nos pede para andar por veredas justas não é por amor do meu nome, não é por amor do nome da minha congregação, da minha igreja, mas é por amor do nome de Jesus. Então nós devemos ter essa convicção na nossa mente e entender qual a profundidade do nosso chamado. Segundo Spurgeon, ele refrigera a alma, restaurando a pureza original, que até agora ficara imunda e escura pelo pecado. Que bem haveria em pastos verdes e uma alma escura? Ele pergunta. Ele a refrigera, restaurando ao seu temperamento natural em afetos que ficaram desordenados pela violência dos sentimentos. Que bem haveria em ter águas tranquilas e um espírito turbulento? Ele refrigera, restaurando a vida que crescia e estava até certo ponto quase morta. Essa é a pergunta que muitas pessoas se faz hoje. Por que essa tristeza não sai dentro de mim? O salmista Davi também já fez essa pergunta. Ele falou, por que estás abatido, ó minha alma? Por que se entristece dentro de mim? Às vezes tem pessoas que têm todas as condições ao seu redor, está inserida num contexto social que ele deveria estar alegre constantemente, mas ela não consegue ter alegria. Pessoas que às vezes têm um bom trabalho, têm uma boa casa, têm uma família abençoada, têm uma situação financeira abençoada, mas ela não consegue encontrar a felicidade. Tem uma frase que diz que a felicidade que está dentro de você ela é do tamanho de Deus. Ou seja, para você ser feliz, só com Deus preenchendo este lugar que está dentro de você, só com a presença de Deus dentro de você. Nós vamos para o tópico 1.3, que vai falar de mais uma das ações do nosso pastor, que é a presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa à análise da ação do seu pastor, em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra e da morte. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforços. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. É a incompleta impotência humana, a melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado, ouvindo e amparando-nos nesse momento. Em outra ocasião, o salmista testemunhou que, ainda que estivesse com medo, contudo permaneceria confiando no Senhor. O Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor sombrio. Quantas pessoas nos dias de hoje estão passando por esse corredor sombrio? Quantas pessoas nos dias de hoje estão no leito, enfermo, às vezes está desenganado pelos médicos, às vezes tem um prognóstico da sua vida que não é alguma coisa agradável, que
que já desistiu, que às vezes já entregou, não consegue ver solução para o problema que está passando. O salmista Davi passou por diversas vezes por momentos difíceis assim. E o que fez ele sobressair sobre os seus problemas foi se colocar diante do seu Deus como uma ovelha que depende de tudo do seu Deus, que confia em tudo no seu Deus, que sabe que em si mesmo não tem força nenhuma, que nada do que faça pode mudar a situação em que ele está inserido. Mas ele sabia que ele dependia única e exclusivamente do seu Senhor. Em que nós possamos nessa manhã nos colocar nesse lugar, nessa condição em que nós nos colocamos diante do Senhor como único e suficiente fonte de vida, fonte de alegria, fonte de restauração. Isso nos remete à oração. Né? Quantas pessoas têm abandonado a prática da oração, da comunhão com Deus? A comunhão com Deus, ela é refletida numa vida de oração. Não tem como você ter comunhão com Deus se não tiver uma vida de leitura da palavra de Deus, de meditação na palavra de Deus e uma vida de oração. Nós devemos orar continuamente, orar sem cessar. Nós não podemos transformar a oração num local onde nós conseguimos de Deus aquilo que nós queremos. Nós devemos ter a consciência de que a oração é um local onde Deus também consegue de nós aquilo que Ele quer de nós. Se nós formos para esse território da oração com essa convicção de que ali eu posso ser moldado, eu posso ser transformado, além de chegar ali nos pés do Senhor somente para pedir, a nossa vida vai mudar, a nossa comunhão com Deus vai mudar. Gradativamente nós vamos conseguindo alicerçar a nossa fé mais e mais e nos aproximar de Deus mais e mais. A Bíblia vai falar de um jovem, Daniel, que ele passou por isso. Se a gente for pegar no capítulo 1 de Daniel, no versículo 8, se eu não me engano, vai falar que eles foram levados para a Babilônia e que um dos primeiros desafios de Daniel foi não se contaminar com os manjares do rei. Ele pediu o mordomo do rei, ele chegou e pediu, que ele não queria se contaminar. Ele fez uma oração e pediu. E ele caiu na graça daquele mordomo. E ele autorizou, ele desobedeceu o seu senhor e não serviu aqueles manjares para aqueles jovens. Isso foi uma das primeiras coisas, das primeiras dificuldades de Daniel ali naquela cidade de Babilônia. Né? Uma prova com Deus pequena, mas que depois o levou a ser um grande homem naquela cidade, até maior do que a própria cidade, porque a Bíblia vai relatar que Daniel ele passou pelo império de Nabucodonosor e foi até o império de outros reis à frente dele. Então Daniel ele subsistiu mais do que a própria cidade, mais do que o próprio império babilônico. Amém? Então a nossa vida de comunhão para com Deus, ela começa de pequenas coisas, pequenos atos. Aquilo que você obedece a Deus em coisas pequenas, Deus vai te elevando, e quando você vê, você já vai estar lá na frente com uma comunhão intensa com Deus, ao ponto de se colocar como Davi fez aqui, de se colocar diante dele como uma ovelha que depende tudo dele, que as suas mãos estão todas, e tudo que você vai fazer está tudo diante das mãos dele. Amém? Vamos passar para o tópico 2, as necessidades da ovelha. O presente saltério não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. Nós vimos no tópico 1 as ações do pastor para conosco, né? Apesar de que falamos também algumas coisas a respeito das necessidades que a gente tem, mas a ênfase foi nas ações do pastor, do nosso Deus para conosco. E agora nós vamos ver a necessidade das ovelhas. 2 pontos. O presente saltério não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. O 2.1 vai falar necessidade de proteção. Nós temos necessidade de proteção. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Sabia que ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores, e por isso precisavam ser conduzidas.
a um lugar seguro. Nesse sentido, afirma: a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando Davi ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam, ele está se referindo ao instrumento que o pastor carregava naquela época, que a ponta dela, ela funcionava como uma vara, que na ponta tinha um ferrão, eles chamavam de clava, que essa ponta ela servia para lutar contra os possíveis agressores, lobos, leões, ursos, que poderia, algum animal que poderia atacar o rebanho. E na outra extremidade, próximo da mão dele, onde ele segurava, onde ele se firmava para andar por caminhos rochosos, por caminhos íngremes, ele tinha um arco, como se fosse um arco, que esse arco ele servia para puxar e conduzir a ovelha para dentro do rebanho, para próximo das outras ovelhas, ou até para resgatá-la de algum lugar que ela tenha caído, que o braço dele não pudesse alcançar. Então, quando ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam, o consolo ele vem em dois aspectos: o aspecto do resgate, o aspecto de trazer para perto, o aspecto de não deixar que vá embora, não deixar que se disperse, e também na questão da defesa contra os inimigos. Se nós formos fazer uma comparação, uma simbologia a respeito de vara e cajado na Bíblia, nós vamos ver que a vara ela é simbolizada pela própria palavra, A palavra de Deus ela serve para nos consolar, A palavra de Deus ela serve para nos trazer para próximo de Deus. E isso é a importância de congregar, a importância de estar em comunhão, a importância de estar na igreja, de ser igreja. Quando nós estamos na igreja, nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra é ministrada, essa palavra ela vai nos consolar, ela vai trazer consolo para a nossa alma, ela vai nos trazer para próximo de Deus, ela vai nos trazer para próximo da comunidade, dos nossos irmãos, E essa palavra também, muitas das vezes, ela nos vai dar subsídios para que nós possamos resistir às feras, aos inimigos da nossa alma, a pensamentos impróprios, a atitudes impróprias, Muitas das vezes nós vamos ouvir palavras duras, mas palavras que nós precisamos ouvir, que nós precisamos ter ela na nossa mente para que nós possamos resistir o dia mau, resistir às ciladas do maligno, para que nós possamos nos desviar das coisas más que tentam nos tragar, dos inimigos que tentam nos tragar, que tentam nos tirar da comunhão com os nossos irmãos e tentam nos tirar da comunhão com o nosso Deus. Então a vara e o cajado, ela também pode ser vista como a palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. A atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. As mensagens têm deixado de falar de Cristo, do pecado e da sujeira do coração humano. No entanto, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Ele aborda um tema muito importante nos nossos dias, a respeito das pregações, das ministrações que estão sendo feitas por aí, das formas de anunciar o Evangelho, de anunciar o nosso Deus, como nós já falamos no início da lição, que a relação entre Deus e o homem não é uma relação de práticas, de obrigações e benefícios, mas é uma relação única e exclusivamente de misericórdia e graça da parte do nosso Deus. Não existe, não tem como você barganhar com o nosso Deus, uma vez que tudo que você tem é dele, uma vez que tudo que nós temos é dele. Nós não temos como oferecer nada em troca do amor dele, porque
o amor que Ele tem para nós, isso já foi dado, já foi derramado na cruz do Calvário. John W. Byte comenta sobre o verso 4 de trevas e morte. A palavra morte talvez aqui funcione como um superlativo. Vai falar de densas trevas, podia ser aplicada a qualquer experiência apavorante, né? A vara, ele vai falar que é uma clava, né? Que é aquilo que já foi falado, em alguns casos como ponta de ferro, usada como proteção contra animais selvagens, e o cajado usado para apoio e orientação. Me protegem, as versões em geral trazem me consola, né? Que a gente já falou, inclusive a versão que nós lemos aqui no início da lição, ela trata dessa forma, me consola. Não há promessas de imunidade de problemas ou sofrimentos, né? Uma vez que a própria palavra fala que a tua vara e o teu cajado me consolam, isso ele está nos dizendo que nós vamos passar por aflições, vamos passar por problemas, como nos últimos dias nós temos passado por problemas, nós temos passado por tempos onde há muitas incertezas, pessoas perderam seu emprego, pessoas estão de uma certa forma sem saber o que vão fazer, sem saber como as coisas vão andar agora para frente, né? E são momentos de tensão, mas o Senhor ele está conosco, né? Então só nos resta entregar os nossos caminhos a Ele e deixar as nossas ansiedades, lançar as nossas ansiedades sobre Ele, para que Ele possa refrigerar a nossa alma, para que Ele possa nos conduzir a pastagens, a verdes pastos, a lugares de descanso, né? Que nós não venhamos tentar ser autossuficiente neste momento, tentar agir com as nossas próprias forças, mas que nós venhamos depositar a nossa força e a nossa confiança no Senhor, né? Que é o único que é capaz de nos livrar desses momentos, né? Esses momentos de impotência, onde nós passamos por essa situação de impotência. O 2.2 ele vai falar de necessidade de direção. O 2.1 falou de necessidade de proteção, e nós vimos que o Senhor faz isso muito bem, né? Desde que nós deixemos Ele nos proteger, Ele nos conduzir, Ele vai fazer isso, Ele não vai te deixar desamparado. E agora nós vamos falar a respeito de necessidade de direção. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada. Assim desviavam-se e desgarravam-se do rebanho com muita facilidade. O interessante, quando a gente tem essa convicção de que nós somos pessoas, somos ovelhas, por mais inteligentes que nós sejamos, por mais bem-sucedido que nós sejamos, a nossa visão ela não contempla o todo. O único que contempla o todo com a sua visão é o nosso Deus. Ele vive na eternidade, Ele é transcendente, Ele vive além daquilo que nós podemos compreender. Então, como Deus ele vive na eternidade, Ele sabe disso que está acontecendo agora, Ele já sabia que ia acontecer, Ele sabe o fim que vai levar a isso e Ele sabe quando vai acabar isso. A soberania de Deus não é afetada por causa de um problema desse que está passando agora, essa pandemia. Deus ele já sabia disso, Ele já sabia de todas as coisas e Ele tem tudo sob o controle dEle, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então nós devemos ter essa convicção de que nós temos que confiar em Deus, porque Ele sabe o fim das coisas, Ele sabe quando isso vai acabar. Então se a nossa confiança estiver depositada nele, nós não vamos ter ansiedade, nós não vamos ter medo, nós não vamos ter essa apreensão doentia que às vezes está adoecendo muitas pessoas dentro de casa. Tem muita gente que não está com risco de pegar esse vírus, mas que está passando por sérios problemas de depressão, de ansiedade, problemas de pânico, porque justamente eles estão focando no problema, e esquecendo de buscar a Deus, estão pensando o que eles podem fazer para evitar o contágio, para evitar de ser acometido por essa doença, mas eles se veem impotentes e não conseguem ver um livramento, né? Enquanto
eles estão focando a visão deles no local errado. Se eles estivessem focando na presença, na soberania de Deus, né? Se eles estivessem se colocando a vida deles nas mãos de Deus, com certeza eles estariam com a convicção mais firme a respeito desse momento que está passando, sabendo que Deus sabe o fim de todas as coisas, sabendo que Deus ele coopera para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ao afirmar que o Senhor é o seu pastor, Davi também está afirmando que precisa ser conduzido e guiado por ele. Tinha convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida. Direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumir a vontade de Deus. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Gesiel Gomes comentou: o homem sem Deus não tem direção, não sabe para onde vai, não conhece a rota para o céu. Ser ovelha do Senhor é ter um guia seguro para a eternidade. É importante não esquecermos em nossos planos e sonhos que somos dependentes do Senhor, né? Então, quando nós formos colocar os nossos planos, quando nós formos fazer os nossos planos, realizar os nossos sonhos, que eles estejam diante de Deus, que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus para nós, né? Se nós estivermos com os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos inseridos no querer de Deus, nada do que nós quisermos vai ser frustrado, porque o que nós quisermos vai estar de acordo com o que Deus quer para nós. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nada pode ser frustrado. Os planos de Deus não podem ser frustrados, né? O 2.3, a necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas. Precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. Ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para consumo e as venenosas. Como ovelhas de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária, de forma profunda, absorvendo o seu conteúdo e aplicando na condução da nossa vida. O nosso Deus, através da sua palavra, ele nos oferece um alimento que nutre o nosso corpo, alma e espírito. Muitos têm corrido de um lado para o outro, buscando filosofias de vida, autoajuda e outros tipos de alimentos que não satisfazem a sua alma. Enquanto o Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, né? Então Jesus, ele é o nosso bom pastor, ele nos leva a verdes pastos, ele nos traz as palavras, o alimento correto para a nossa alma, para o nosso corpo. Então nós não devemos procurar em outras coisas, procurar alimento em outras coisas, em outras filosofias de vidas, em outras formas de pensamento, né? A palavra vai dizer para nós não conformarmos com esse mundo, né? Mas que nós nos renovemos, né? Com o nosso entendimento, né? Renovemos com o nosso entendimento da palavra de Deus, né? O tópico 3 vai apresentar Cristo como o supremo e bom pastor, né? No final do tópico 2, o 2.3, ele menciona a respeito da segunda parte do Salmo 23, desse capítulo, né, que eu disse no início da lição, que mostra Deus como um anfitrião, né? Ele fala, de acordo com a Bíblia da Escola Bíblica, preparas-me uma mesa. O convite para uma refeição era não somente um gesto de hospitalidade, mas também um símbolo de solidariedade e de aliança, né? Aquilo que a gente falou no início, né? Que Davi, ele mostra também Deus como um anfitrião que nos convida a sentar à mesa com ele e que nos honra, né? A prática de ungir a cabeça com óleo, essa prática ela é uma prática de honra ao convidado, né? Jesus, quando ele foi convidado, quando ele foi comer na casa de Simão,
cobrador de impostos, uma mulher entra e unge a cabeça dele com óleo e lava os pés dele com lágrimas e seca os pés dele com cabelo. Essa era uma prática de honra que era o costume da época se fazer a um convidado. Quando você era anfitrião, quando você chamava uma pessoa para se alimentar na sua casa, para sentar à mesa contigo, era uma prática de ungir a cabeça desse convidado em sinal de honra. E é o que Deus, a promessa de Deus para nós. Aqueles que se colocarem diante de Deus como uma ovelha, né, diante do seu pastor, que estiverem em total dependência dele, ele vai ser convidado a sentar à mesa com o Senhor, ele vai ser honrado por Deus, né, na eternidade. Então que nós possamos ter essa convicção de que nós servimos a Deus não somente para conquistar algo nessa terra ou para viver uma vida tranquila nessa terra, mas a nossa morada não é aqui. Nós estamos semeando numa vida eterna, nós estamos semeando numa vida no pós-vir, que nós vamos colher frutos aqui, mas a nossa recompensa maior vai ser na eternidade, quando nós estivermos assentados à mesa com o Senhor Jesus e vivendo sobre a sombra do Onipotente, a luz do Senhor. Amém? O capítulo 3 vai falar de Cristo como o bom pastor. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações sobre si mesmo. Né? Ele vai dizer, em João 6,35, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, ele vai falar, eu sou a luz do mundo. Em João 10,7, ele vai falar, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10,11, ele vai falar, eu sou o bom pastor. Em João 11,25, ele vai falar, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6, ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15,1, ele vai falar, eu sou a videira verdadeira. Então, ele faz essas 7 autodesignações. No Novo Testamento, percebemos que Jesus, em João 10,11, é o bom pastor. Em Hebreus 13,20, ele é o grande pastor. E em 1 Pedro 5,4, ele é o sumo pastor. Né? Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso pastor, ele é o nosso bom pastor, aquele que está disposto a dar a vida pelas ovelhas, aquele que já se entregou pelas ovelhas, né? Aquele qual chama e as ovelhas escutam a sua voz. 3.1, outra parte interessante também, nós falamos do mercenário e do ladrão no tópico 1, né? E aqui Jesus ele se coloca como a porta das ovelhas. Nos evangelhos ele vai dizer que aquele que não entra pela porta, ele é ladrão e salteador. Né? Então, a única porta de entrada, né, para o aprisco, para o rebanho, é o próprio Jesus. Né? Pessoas que às vezes tentam, vamos dizer, pastorear, liderar pessoas, né? Liderar por influência, por inteligência, liderar por filosofias outras, e que não mencionam, que não creem no nome de Jesus, que não creem que Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Essas pessoas não são dignas de ser ouvidas, não são dignas de ser seguidas. O único pastor, o único sumo pastor é o nosso Senhor Jesus. E só há uma forma de chegar e de conduzir esse rebanho, é passando pela porta das ovelhas. E a porta das ovelhas é o nosso pastor. E a Bíblia vai dizer que o pastor ele tinha uma prática de deitar, de fazer o aprisco e deitar no lugar da porta. Ele era a própria porta. Para entrar para dentro do aprisco, onde estava o rebanho, tinha que passar por ele. Isso era uma maneira de proteção. E isso que o Senhor Jesus está se referindo quando ele fala que ele é a porta das ovelhas. Né? Aquele que quiser entrar para esse ofício, aquele que quiser pastorear o rebanho, que tiver o chamado, que for vocacionado, ele deve passar, ele deve entrar por Jesus, ser chamado por Jesus. Não há outro caminho para entrar, para pastorear esse rebanho, para
fazer essa obra senão aos pés de Jesus, seguindo o exemplo do Mestre, seguindo o exemplo de Jesus. O 3.1, o 3.1 vai falar que o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão, o que a gente acabou de dizer. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar, não se importa com a ovelha. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos perigos. O primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes o Grande, ao ouvir dos magos que havia nascido o rei dos judeus, enfurecido, ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades. Então aqui vai falar a respeito das perseguições de Jesus. Ele viveu uma vida inteira de perseguições. A partir dos 2 anos ele começou a ser perseguido, e foi perseguido toda a vida dele, até ao cume, que ele alcançou o cume da perseguição, que foi enfrentar uma morte de cruz, para levar os nossos pecados ali, para cravar os nossos pecados naquele madeiro, naquela cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz em Isaías. Jesus age diferente do ladrão que vem para matar, roubar e destruir, pois ele nos dá vida e vida em abundância. Então, aquelas pessoas que elas entram por outro lugar, atrás do rebanho, ou elas começam a arrebanhar pessoas, a conduzir pessoas, e que elas não estão seguindo o exemplo do bom pastor, elas não passaram pela porta das ovelhas, elas não entraram por Jesus, elas não são por Jesus. Essas pessoas, mais dias ou menos dias, elas vão cumprir o fim para o qual elas foram decretado a vida delas, porque o próprio Senhor Jesus ele fala que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Então, se você, por algum motivo, por falta de conhecimento, está seguindo outras filosofias que não seja a palavra de Deus, que não seja se deixar conduzir pela palavra de Deus, muito cuidado com as pessoas que você segue, com as pessoas que você admira, com as pessoas da qual você se alimenta da palavra delas, porque mais dia ou menos dias, esse propósito qual foi revelado pelo Senhor Jesus pode se cumprir, porque eles vêm para matar, roubar e destruir, e isso um dia vai se cumprir. Essas pessoas vão se revelar, porque filosofias humanas elas não conseguem alcançar a mente de Deus, elas não conseguem compreender a mente de Deus. Para nós estarmos diante da presença de Deus, sendo conduzidos pelas veredas da justiça, nós devemos andar por esta palavra, nós devemos viver por esta palavra. Amém? O 3.2, eu vou adiantar porque o tempo já está terminando. O 3.2 ele vai falar do relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece suas ovelhas e delas é conhecido. Diversos atos revelam um profundo relacionamento. Jesus como ovelhas, de Jesus com suas ovelhas. O primeiro é que ele os chama pelo nome, o que demonstra que Cristo conhece a identidade, individualidade e o temperamento de cada ovelha. A gente vai ver exemplos disso quando ele tratou com aquela mulher samaritana, que ele vai conversar com ela, pede água para ela e ela fala com ele, mas como podes tu, sendo judeu, conversar comigo que sou mulher e samaritana? E aí ele pega e conversa com ela, relata a ela toda a vida que ela tinha vivido, que ela não tinha marido, que ela teve 4 maridos e o que ela estava no era dela. Então, assim, ele mostra o conhecimento que ele tinha pessoal daquela mulher. Ele mostra que ele conhecia aquela mulher em essência. O nosso Deus ele é um Deus que nos trata por igualdade, ele trata todos como iguais. Em Romanos vai falar que Deus encerrou todos debaixo do pecado para ser misericordioso, para tratar com misericórdia para com todos. Então todos nós estamos encerrados debaixo do mesmo erro, mas para que Deus pudesse nos nivelar, mas por outro lado Deus também ele nos trata com individualidade, ele conhece cada um de nós, ele é um Deus que ele age na comunidade dos santos, ele age
em todos, por todos, né? Ele age sobre todos, em todos e por todos, né? Então esse em todos mostra que ele age dentro, sobre todos, porque ele está sobre todas as pessoas, por todos, porque ele peleja por nós, e em todos, porque ele está dentro de cada um de nós e conhece as nossas necessidades individuais. E isso mostra um Deus transcendente, um Deus que transcende tudo, que conhece todas as coisas, que está fora disso que a gente chama de existência, disso que a gente contempla como existência, né? Deus, ele está fora de tudo isso e contempla tudo isso. Ele trouxe a existência, ele fez com que ela existisse. Então ele transcende todas as coisas, mas ele também é um Deus emanente, um Deus que está dentro de nós, que ele nos escolheu como morada dele, ele nos conhece por dentro, ele nos conhece por fora, ele nos conhece desde a nossa formação no ventre, né? A palavra vai dizer isso, que ele nos conhece desde que o nosso corpo era informe. Então nós devemos ter essa convicção de que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal e um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você e comigo, ele quer uma vida de comunhão comigo e com você. Amém? O 3.3 vai falar outras ovelhas para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiram apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios e Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Amém? Então isso vem mostrar que nós, como ovelhas do Senhor, nós devemos também espalhar essas boas novas, espalhar que Deus, ele é o nosso pastor e que ele está querendo conduzir esse pastor, esse rebanho, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que ele tem uma promessa para esse rebanho, a promessa de assentar numa mesa e de ser honrado por ele e de ser alimentado por ele. E nós devemos ter essa convicção de que, além de nós nos posicionarmos como ovelhas diante do nosso pastor, diante do sumo pastor, nós devemos também chamar outras ovelhas, evangelizar outras pessoas, para que elas possam também estar herdando juntamente conosco essas bem-aventuranças que Deus nos promete na sua palavra, né? Eu espero que você tenha compreendido o que a revista trouxe para a gente, um comentário muito profundo, muito rico, e que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar mais no seu coração, que todas as vezes que você for ler esse salmo de número 23, você tenha uma percepção maior desse salmo, que você consiga enxergar aquilo que Davi realmente quis dizer quando escreveu essa poesia, né? Que você consiga enxergar a grandeza do nosso Deus nesse salmo e as bênçãos que ele tem para revelar na sua vida e aquilo que você pode crescer diante de Deus em comunhão, em confiança, né? Para que você possa estar firme quando passar pelos dias maus, quando passar pelas provações dessa vida que nós teremos que passar. Todos nós, um dia, mais dias ou menos dias, teremos que passar. Eu agradeço a oportunidade de você ter participado conosco dessa escola bíblica dominical. Desde já, eu te agradeço. Deus te abençoe.